Olá, seja muito bem-vinda ao Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e aqui no Educa Brasil nós divulgamos, democratizamos o processo de educação, aproximamos a educação da realidade. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é um programa multiplataformas. O que isso significa? Nós estamos na sua TV convencional. Quando você troca, né? Quando você procura aí no seu controle e você nos encontra na TV convencional. Mas também estamos nas mídias sociais, no canal do YouTube, no Facebook, ou seja, nas mídias sociais. Estamos navegando nas ondas da tecnologia. O Educa Brasil, ele sempre tem uma perspectiva do quê? Eu trago profissionais, esses profissionais são pesquisadores da área, ou são profissionais de áreas afins, ou ainda são profissionais que trabalham com essa temática. Porque no Educa Brasil, a toada é a ciência. Nós não somos nem de esquerda e nem da direita. Nós falamos de educação e do processo transformador pela educação. Hoje, o Educa Brasil tem dois convidados, sim, dois convidados. E os nossos convidados hoje são o professor Daniel Tedesco, o professor doutor Daniel Tedesco e o professor mestre Edivaldo Luiz Rando, né? Um engenheiro e o outro físico. E vamos falar de energias renováveis. Professor Daniel, professor Edivaldo, por favor, as considerações iniciais, professor Daniel. Olá, professora Dinamara, olá, professor Edivaldo, olá você. Queria agradecer esse convite, participar desse programa de uma temática legal, uma temática atual, e é sempre bom bater um papo sobre ciência, sobre tecnologia, algo que pulsa nos nossos corações e que nós escolhemos como nossas profissões. E obrigado, professor. Imagina, professor Daniel, nós é que agradecemos. Eu agradeço por ter aqui no estúdio recebendo os professores e você que está recebendo o Educa Brasil. Você acessou o Educa Brasil meia-noite. Alguém acessou o Educa Brasil aí nas redes sociais 14 horas. Outro acessou o Educa Brasil às 5 da manhã. Pois é, o Educa Brasil é atemporal. Nós estamos democratizando o processo da ciência em todos os canais. Professor Edivaldo, por favor, sua saudação inicial. Primeiramente, obrigado, professora Dinamara, por estar participando aqui do programa, né? É sempre um prazer falar sobre essa temática que está, digamos assim, né, em voga no Brasil, que é um país, né, que tem uma capacidade enorme para a produção, né, de energias renováveis, certo? Isso aí tem que ser dissipado e vocês que estão nos assistindo, convidem mais, né, seus colegas para participarem desse programa. Que bom, professor Edivaldo, já fez aí um chamamento, né? Nós estamos num programa que é transmitido na televisão, mas no YouTube ou em outras mídias sociais. Venha discutir energias renováveis. Você que acompanha o Educa Brasil sabe que o Educa Brasil tem 3 momentos distintos. Um momento que é os profissionais que estão aqui vão compartilhar como construíram a sua história, como chegaram até o Educa Brasil. E por que eu faço esse momento? Esse momento é para inspirar você que é jovem, você que é pai de família, mãe de família, que tem um sobrinho, que tem alguém aí próximo, que precisa conhecer uma profissão, estudar, que não sabe que curso de graduação ainda vai fazer ou curso técnico. Então eu faço esse programa para mostrar que é possível, sim, você até aparecer num programa de televisão por meio da educação. Então, eles são professores agora nos seus momentos de fama, num programa na televisão ou nas mídias sociais. Uma história que não é para motivar, mas para incentivar que pelo processo de educação nós podemos melhorar, ter novas condições de vida. Depois temos um segundo momento no Educa Brasil, que é o momento em que nós vamos de fato discutir essa temática. Energias renováveis, as suas aplicações, a necessidade de discutirmos energias renováveis. E por fim, nós temos o momento glossário. Uma palavra que quando nós falamos de energias renováveis, você, eu, todos nós precisamos saber. Vamos começar então o Educa Brasil produzindo conhecimento. Professor doutor Daniel Tedesco,
Como que foi a construção da sua história até você chegar aqui no Educa Brasil produzindo conhecimento? Então, professora, passa muito pela questão familiar, né? Meus pais sempre incentivaram muito. Essa frase que pode parecer clichê, mas a educação transforma, ela transforma mesmo. Os meus pais tinham essa visão e eles sempre me incentivaram muito. Tanto é que, uma época, eu queria trabalhar já para começar a querer ganhar dinheiro, mas não, você vai estudar, você vai correr atrás da sua carreira. E eu tive a sorte de ter uma família que me apoiou bastante, que me incentivou muito, e a sorte também de ter um irmão em casa que ele estudava muito, ele fazia técnico, né? E depois ele começou a entrar na física. Ele entrou no bacharelado em física na mesma universidade que eu, e eu via muito o exemplo dele estudando, lendo, e pegava os livros para ler e, nossa, legal, gostei. E eu sempre fui muito curioso, né? Então, foi um caminho bem natural mesmo de escolha, apesar de um pouquinho antes dessa brincadeira de escolher a profissão, eu gostava de todas as matérias, mas a física tinha um carinho especial e eu acabei entrando no bacharelado ali na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu também fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, todos eles na linha da física teórica, física de partículas, e tenho atuado aí no ensino superior, dando aula no ensino superior, e hoje sendo professor ali na universidade, na Uninter. Que bom, professor Daniel. Veja você que está aí no Educa Brasil produzindo conhecimento. Está aí acessando o programa, mas ao mesmo tempo no trajeto dentro do ônibus. Veja a importância que o professor Daniel falou. Ele tinha um exemplo e o incentivo da família. Então, como é importante nós, né, incentivarmos os mais jovens ou os mais velhos, que sempre é importante estudar, sempre é importante buscar, né? E o professor Daniel tem um doutorado aí na área de física, né? Sempre a área de exatas, que parece sempre ser um bicho-papão, né? Tem aí o pesquisador, um doutor na área de física, e falou já que o irmão também é da mesma área. Obrigada, professor Daniel, por compartilhar a sua história aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Agora vamos conhecer um pouco da história do professor Edivaldo. Professor Edivaldo, como foi a construção da sua carreira até esse momento, por favor? Então vamos lá, né? Eu tenho, né, uma história parecida então com o professor Daniel. Venho de uma família de professores, tá? Professores aí dos mais variados níveis, né? Desde a educação básica, tá? A professores também de universidade, certo? E desde de jovem eu fui mais voltado para a área das exatas, tá? Então eu gostava muito de matemática, física, química, né? Chegando já no ensino médio eu decidi que eu ia fazer alguma engenharia. No terceiro ano, né? Então me decidi para fazer minha primeira formação em engenharia mecânica. E desde que iniciei, né, estive voltado mais para a área de energias, né, a transformação de energias, tá? Finalizado esse processo, tá? Fiz alguns processos de estágios, trainee, e quando fui fazer o mestrado, né, aí sim, né, após algumas especializações, fui voltado para o ensino, aí sim, né, voltando mais dentro da área de ser professor, para o ensino de energias renováveis, né, nos cursos de engenharias. Sabendo até, né, que as energias renováveis é digamos assim, né, um tema transversal em diversas matérias, né, diversas disciplinas, certo? Quis me aprofundar, né, por quê? A gente sabe, né, e você que está nos assistindo aí, né, que tem esse interesse também, né, e se especialize nessa área, porque como você vai ver nesse programa hoje, tá, o tema de energias renováveis está precisando de muito de profissionais qualificados, principalmente no Brasil, que tem uma capacidade enorme, tá? Professor Edivaldo, você tem uma história parecida com o professor doutor Daniel Tedesco. Então, vem de uma origem de uma influência familiar, ou seja, o Daniel tinha um irmão pesquisador da área de física, a família incentivando, você também de uma família de professores, mas para você que está no Educa Brasil produzindo conhecimento, quem sabe você pode ser o primeiro professor da sua família, né? A minha família não tem professores, quem sabe você vai ser o primeiro professor da sua família. Sim, e tem muita área de atuação para o docente, né? O professor Daniel é um físico, um professor de origem. O professor Edivaldo já é um engenheiro que se tornou também professor, né? O professor disse ali, fui trainee, então ele trabalhou numa empresa também fora da área do mercado educacional, porque isso no ensino superior
também é muito importante, que os professores, eles passem e conheçam outros espaços. Por exemplo, a minha carreira de professora, não sei se é o mesmo caso do Daniel, mas eu comecei dando aula lá na educação básica, para crianças, né? E aí você vai construindo, ou seja, você não foi direto para um espaço, mas você construiu a sua carreira, né? E o professor Edivaldo ainda faz uma chamada no programa, olha que esse programa promete, que é a energia renovável tem um espaço de trabalho muito grande e falta mão de obra neste país. Este é o Educa Brasil produzindo conhecimento. A gente pede licença, a educação quer passar. Mas, professor Daniel, afinal de contas, antes de falarmos de energias renováveis, vamos falar de energia. O que é energia? Pois é, professora. A energia é uma palavra muito mal utilizada, né? O pessoal usa muito num contexto mais, talvez, religioso, místico, né? Mas a energia eu estava até brincando, né, no começo aqui, conversando com o professor Edivaldo, que eu fico na parte da energia, o professor na parte dos renováveis, né? A física está muito preocupada em definir algumas quantidades e a energia, toda vez que eu falo de energia, pense em movimento, pense em aproveitar essa quantidade física, que é uma quantidade às vezes inerente a alguns sistemas, que simplesmente quando eu faço uma requisição dela, ela vira uma dinâmica. Por exemplo, um exemplo clássico de todo físico, né? O físico, às vezes, ele não é muito curioso, ele é curioso, mas não é muito criativo, mas o exemplo de uma bolinha em queda livre, que eu tenho aqui uma bolinha, finja que eu tenho uma bolinha aqui na minha mão, né? E eu solto ela. Aqui, só pelo fato dela estar erguida, dela estar numa diferença de altura, ela está aqui com essa quantidade chamada de energia armazenada. Quando eu solto essa bolinha, por conta, né, da gravidade, ela desce. Então, a energia, ela, do ponto de vista físico, ela é uma quantidadezinha que está ali armazenada e quando eu requeiro, né, eu vou requerer dela, ela vira movimento, certo? Aí existe a energia gravitacional, né, que eu acabei de definir, existe a energia elétrica, existe a energia que vem de processos termodinâmicos que envolvem calor, enfim. O físico está muito preocupado com a primeira parte, que é definir essa questão da energia, e na aplicação dessa energia a gente aproveita essa quantidade que está armazenada, né, e coloca ali uma máquina no meio para aproveitar. Por exemplo, a hidroelétrica, ela aproveita essa diferença de uma queda de água para girar uma turbina, e essa turbina, por conta de efeitos da eletrodinâmica, a rotação, né, basicamente um ímã rodando ali dentro. Isso induz uma corrente e isso faz com que a corrente flui até as nossas casas e nós aproveitamos dessa aplicabilidade, dessa aplicação da energia. Então a energia, ela é o fundamento, né, de toda a tecnologia que nós temos hoje. Bom, se nós entendemos que energia é o princípio, né? É o princípio do movimento, vamos colocar assim, professor Daniel, né? Que vai dar esta força, né? Agora vem o professor Edivaldo e vai nos falar, afinal de contas, o que é essa história que se fala tanto em todo lugar que você vai? Se você pega a OCDE, nós estamos falando de energias renováveis. Se nós pegamos a ONU também está em busca da questão das energias renováveis. Os países estão sendo signatários de pactos para começar a usar energias renováveis. Primeiro, nós vamos pensar assim, por que isso? Porque tem muita ciência por trás, tem muita ciência, tem muito estudo, né? E esses estudos apontaram que o homem, o ser humano, né, nós, os viventes nesse planeta, estamos explorando o planeta Terra. E vai chegar um momento que é finito. Será que sempre teremos petróleo? Será que sempre teremos petróleo? Será que sempre teremos carvão, né? E nós queremos continuar tendo essa vida maravilhosa que nós temos, né? Acessando a internet, estarmos num estúdio aqui, ter energia elétrica na sua casa. Nós queremos essa comodidade que esse mundo atual nos deu. Mas as fontes estão acabando. Então entra em voga os estudos das energias renováveis, né? E agora o professor Edivaldo vai falar um pouquinho a respeito de energias renováveis. Show de bola, né? Bacana, basicamente isso, né? O professor Daniel estava falando, né?
existe o conceito, né, de energia. Energia, né, é tudo que se transforma, né, tudo que se gera trabalho, tá? E trabalho é tudo que você consegue transformar, desde a energia cinética, né, que é a fluidez do rio, você transforma em energia elétrica, ou então em moinhos, né, monjolos. Desde a época pré-histórica a gente já usava, né, digamos assim, pensar num conceito de energia, até os homens da caverna, o fogo, né, para desde fabricar, né, materiais, barro, né, as jarras, ou então mais tarde ainda a gente forjar, né, lanças, espadas. Todo esse processo se usava a energia. E tem essa diferença, né, de energia, matriz energética e matriz elétrica. Tá? Isso é um grande conceito, certo? Que tem uma total diferença, porque a matriz energética é tudo que você produz energia. Então, o carvão, tá? O petróleo, o que mais? Tudo o que é utilizado em biomassa, nuclear. Então, todo esse conceito é uma matriz de energia. A elétrica está contida dentro dessa matriz de energia, tá? Então, o Brasil, hoje, ele é um dos exemplos, tá, de produtores de energia limpa, né? Então, de energia de fontes renováveis, como a professora Dinamara estava falando, certo? Que o exemplo de energias, né, de fontes não renováveis, ela é finita. Então, o petróleo um dia vai acabar, tá? O carvão na mineral, né, um dia vai acabar. E dentre outras, né, o gás natural um dia vai acabar. E por isso, né, que é tão estudado, né, e nós temos aí o Acordo lá de Paris, nós temos, né, a Agenda de 2030, que tem nos nossos objetivos do milênio, onde o 13º ele prioriza, tá, a questão de a gente pensar, né, em formas e metodologias e novos processos, tá, para acabar com o aquecimento global. De que maneira? Facilitando, né, e deixando menos oneroso os princípios de energias renováveis. Então a gente vai conseguir, né, e é estudado, né, e avançado cada dia mais no Brasil e no mundo, né, essa perspectiva de deixar mais, digamos assim, em conta, né, a pessoa colocar um painel solar em casa, ou então grandes indústrias, empresas, né, deixarem de ter subsídio para gás naturais, né, para mover suas caldeiras, algo do gênero, e utilizar energias mais limpas. Hoje no Brasil nós temos basicamente, né, quase 50% da matriz energética brasileira, né, chegamos aí a 48%, 49%, ela é de fontes renováveis, contra 14% só do mundo. Então pense assim, né, nós estamos aí quase 4 vezes mais, né, digamos assim, né, mais renováveis do que o mundo. O que quer dizer isso? Que essa perspectiva, né, tende só a crescer. Nós temos que pensar, há 20 anos atrás, nós tínhamos de hidrelétricas, somente 45% da nossa, digamos assim, matriz elétrica era fornecida por questões de hidrelétricas. Hoje nós estamos a 65%. Só que vem tendo digamos assim, né, está diminuindo essa porcentagem, por quê? Porque outras energias estão ganhando, digamos assim, né, vantagem. Energia eólica, energia solar, estão ganhando corpo dentro do Brasil. Professor Edivaldo, você acabou de falar no Educa Brasil, produzindo conhecimento, TV aberta, que o Brasil é um exemplo positivo. Foi isso que eu entendi? Exatamente, né? Exatamente. Hoje a gente fala, o Brasil, né, tem diversas questões, né, que a gente pode questionar, né? Mas hoje o Brasil, sim, ele é referência, né, dentro aí no mundo sobre fontes de energias renováveis. O porquê? Porque nós temos uma grande capacidade, né, digamos assim, né, o nosso território, ele é propício a isso. Nós temos uma alta incidência, né, de, digamos assim, solar no Brasil, tá? Então, se você pegar a região nordeste ali, né, tem uma incidência enorme, nós temos parques solares enormes, né, no Brasil, tá? Nós temos agora também a energia eólica, ela está cada ano, né, batemos em julho agora, nós batemos o recorde de produção de energia eólica, do Brasil de todos os tempos. Nós produzimos quase 21 gigawatts. Né? O que é 21 gigawatts? Basicamente o que a Itaipu produz, certo? Então, pense assim, né? Tudo o que a Itaipu produz, que é a segunda maior hidrelétrica do mundo, né? É o que nós estamos conseguindo produzir, né? Nós produzíamos lá de energia eólica. Isso que nós não estamos utilizando, né? As torres de energia eólicas, offshore. O que é o offshore? É aquelas torres de energias eólicas que elas ficam dentro do mar, né? Então, as plataformas, né, que são utilizadas no mar
para você conseguir uma maior capacidade. Por quê? Porque é muito oneroso hoje em dia e não tem grandes pesquisas sobre esses assuntos, né? Então, mas o que a gente veio falando no momento, né? Hoje, basicamente, energia renovável, o que a gente sempre pensa? Solar e eólica, certo? São as principais, que a gente sempre fala, né? Só que fora essa, nós temos diversos outros modelos de energias renováveis que podem ser explorados, que estão começando a ser estudados no Brasil, que vem ganhando, digamos assim, né, mercado também. Tá. Professor Edivaldo e professor Daniel, nós estamos falando de energias renováveis. Primeiro, isso lá no passado, quando a gente falava assim, uma pessoa vai colocar aquelas placas, né? As placas de energia solar, isso era caríssimo antigamente, né? E como o professor mesmo disse agora, nós temos no Brasil uma base para 2 formas de energias renováveis que utilizamos mais, mas existem outras. Então, o que nós podemos acreditar? Com o avanço dos tempos, com o avanço da ciência, né, e maior utilização, vai acontecer a mesma coisa, né? Se a gente coloca aí para o público, vamos pensar um pouquinho, na década de 2000, né, ou na década final de 1990, por aí, um celular era caríssimo. É ou não é verdade? Quem tinha um celular, nossa, era uma coisa muito complexa. Mas eu nasci em 1900. Pergunta para o teu avô e você vai descobrir que nem sempre ele teve televisão em casa, nem sempre ele teve telefone, porque tinha-se pouca utilização, sabia-se pouco a respeito daquele assunto, então ele era de difícil acesso ou de acesso para poucos que necessitavam de muito investimento, né? E acredito que a energia renovável também vai acontecer a mesma coisa. Ela vai acabar que com o tempo, todos nós teremos aí nas nossas casas uma placa solar, né, para ajudar na utilização de energia que não vai, digamos assim, não vai comprometer o planeta. Correto, professor Daniel? Correto, professora. E para entender todo esse contexto, é interessante a gente entender por que essa corrida pelas energias renováveis. Porque isso, para entender isso, a gente precisa entender um pouquinho do histórico de como se utiliza a energia, né? Então, Revolução Industrial, nós temos lá a máquina a vapor, que é simplesmente você aproveitar a energia ali da água sendo aquecida. A água sendo aquecida com ali eu tenho madeira, né? Simplesmente eu vou lá e faço a combustão da madeira, eu aqueço a água, ela entra em ebulição, uma pressão muito grande, roda algum tipo de sistema que era o princípio da máquina a vapor lá, os trens como funcionavam antigamente. Uhum. Mas conforme foi se estudando, foi se vendo que existiam os ciclos termodinâmicos, perdão, e foram aproveitados, né, para demandas sociais, demandas comerciais. Só que tudo isso depende de uma matriz energética, que é o que o professor falou aqui, que simplesmente, se eu puder reduzir, eu reduzo ao funcionamento de usinas hidroelétricas, o funcionamento de usinas termoelétricas, que é o que a gente chama de ciclo Rankine. A gente esquenta, basicamente, a gente esquenta alguma coisa, aproveita essa energia térmica para que gire uma turbina. Basicamente, uma turbina é um equipamento da engenharia que funciona da maneira como eu já expliquei, né? Eu tenho um ímã muito grande rodando ali. Esse é o princípio de todas as energias, quase, menos a solar, que a solar é um pouquinho diferente. Mas eu aproveito essa questão eletromagnética para induzir uma corrente num sistema e essa corrente é distribuída. Só que qual é o maior problema? A termoelétrica, ela tem uma matriz finita, né? Tanto o gás natural, quanto o diesel, quanto questões que envolvem petróleo, elas são finitas e, além de serem finitas, elas são poluentes, né? Então, a corrida para que haja essa energia renovável é justamente por uma questão de meio ambiente, que a gente tem uma qualidade de vida, um ar respirável, e também por a questão da finitude do petróleo, das matrizes energéticas que nós temos hoje, né? Dos elementos que compõem essa matriz. Então, uma hora vai acabar, uma hora realmente pode acabar, e por isso que tem essa corrida enorme para a energia eólica, energia solar, e o Brasil ele tem toda essa capacidade de ter energias renováveis, e hoje realmente nós estamos muito bem nessa questão da Agenda 2030, né, na Agenda 2030, e nesse quesito o Brasil bate recorde
assim, ele está bem na fita, ele está bem aí na sociedade e é exemplo para outros países, inclusive, nessa questão. Bom, para você que está aí participando do Educa Brasil, produzindo conhecimento, hoje estamos com o professor Daniel e com o professor Edivaldo falando de energias renováveis. O professor Daniel acabou de falar, como também o professor Edivaldo tinha dito, a Agenda 2030, né, ou Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Professora, mas o que isso impacta na minha vida? Isso impacta muito na sua vida. Nós estamos pensando na sua vida, a ONU, né, os 190 países signatários na ONU, que estão pensando na sua vida e na vida das gerações futuras. Se utilizarmos todo o petróleo, se utilizarmos, queimarmos todas as matas, será que nós vamos ter um ar bom para respirar? Será que nós vamos ter uma vida com qualidade de vida? Então, quando nós falamos de objetivo de desenvolvimento sustentável, nós estamos pensando na nossa qualidade de vida atual, mas também estamos pensando na qualidade de vida futura. Um exemplo simples, não vou nem falar de energias renováveis, mas quando nós tivemos, por exemplo, a reutilização ou começou a utilizar sacolas, né? Vamos produzir sacolas reaproveitando materiais, ou se não, vamos colocar o que virou uma tendência, você tem a sua própria sacola de mercado, né? Também é uma questão de objetivo do desenvolvimento sustentável, porque nós temos que pensar em utilizar de uma forma que a gente não compromete as próximas gerações. Então, isso aí, olha, é um debate internacional que envolve todo mundo. E você, nós aqui no estúdio, temos que fazer a nossa parte. Professor Edivaldo, o que mais podemos aprender quando tratamos da temática de energias renováveis? Vem cá, quando eu ando por aí, estou passeando e vejo aquelas ventiladores enormes que tem em alguns lugares, aquilo ali é energia renovável? Vamos lá, então. Exatamente, aqueles ventiladores enormes, né, são nossos torres de energia eólica, elas podem ter até 150 metros, tá? Tem tamanhos aí, as hélices, né, podem ter tamanho de uma asa de um avião, certo? E dentro daquele sistema, né, em parques eólicos, né, a gente pode contar aí com gerações, né, de grande, digamos assim, quantidade de energia que pode suprir, inclusive até uma região. Tá? A região Nordeste, conforme eu falei no mês de julho, né, agora foi com os parques eólicos, eles conseguiram produzir energia para os 9 estados que são da energia é claro, né, por pouco tempo. Né, mas já é um começo, a gente já vê esse desenvolvimento. Conforme o professor Daniel falou, né? Por que a gente está com essa corrida? Tá? O que vem aí causando? Essa produção, né, em massa aí, né, e a gente aumentando o consumo de petróleo, o consumo, né, de carvão, ele gera mais, digamos assim, gases de efeito estufa. O que acontece com isso? Nos últimos aí 100 anos nós tivemos basicamente, né, um acréscimo de 1 grau, tá, na temperatura, né, terrestre. Ah, mas 1 grau é pouco, né? 1 grau, né, para nós a variação dia a dia é pouco. Mas para a Terra, né, digamos assim, para os animais, né, para as calotas polares, diversos outros, já é muito, né? A gente acompanha aí o derretimento das calotas polares, tá? Que dá impacto aí, né, dentro dos animais, né, a elevação do nível do mar, que pode comprometer aí para cidades, né, litorâneas, tá? Ilhas podem desaparecer, tá? Tem toda uma questão, né, de preservação natural. Né, encontrado, né, e tem muitos países, a gente fala, o Brasil está bem, o Brasil está legal, a gente está conseguindo aí alcançar os objetivos lá da Agenda 2030, tem alguns percursos ainda a se decorrendo lá no caminho, mas tem muitos países, né, dentro desses 193 países aí que estão, né, dentro desses acordos, que, né, estão cada dia mais produzindo e utilizando do petróleo, por quê? Querendo ou não ainda, né, com as pesquisas onde nós temos, a eficiência energética, tá, digamos assim, nas fontes de energias não renováveis, elas ultrapassam das energias renováveis. Então, né, digamos assim, se utiliza menos petróleo para conseguir um maior aproveitamento, tá, do que seria necessário, digamos assim, de parques de energia eólica, seria, né, o dobro. Por quê? Nós ainda estamos otimizando todo esse sistema. Por isso que nós precisamos muito de pesquisadores, de pessoas profissionais dessa área, para que você consiga, digamos assim, né,
ter um maior rendimento e, consequentemente, né, a gente não ter um aumento aí digamos assim, da temperatura terrestre e não ter mais problemas, né, digamos assim, chuvas intensas, furacões, né, ou secas, né, que não a gente teve no Brasil esses últimos anos aí, pandemia, né, todo o processo de acontecimento, nós tivemos muitas secas, né. O que aconteceu com as secas, certo? Com a seca, o maior porcentagem nosso, que é de 65% das hidrelétricas, eles estavam com uma baixa produção de energia, né, elétrica, né, que imagine assim, 65% da matriz elétrica do Brasil, ela é formada por hidrelétricas, tá? E somente 11%, tá? Hoje 11,9%, mas antigamente era 8,8% de energia eólica, ou então solar, que é 2,5%, está indo para 3,9% agora em 2022, são produções de energia de fontes renováveis. 65% estava com um decréscimo. O que é feito disso aí para compensar? Você aciona as usinas termoelétricas, certo? Usinas termoelétricas para funcionar, eles utilizam carvão, tá? Lenha, né? Bagaço de cana-de-açúcar, diversos combustíveis, e muitos desses combustíveis têm produção no Brasil, mas muitos deles nós temos que importar, tá? E para fazer essa importação custa caro. Então, o que acontece? Quanto que estava a tua energia aí na tua casa, ou está ainda, né? Porque ainda a gente está recuperando esse processo, não encareceu, né? De 2, 3 anos para cá não encareceu. Por quê? Por causa da crise hídrica que teve no Brasil, tá? Diversos lugares não estava chovendo, estava tudo... A gente fica tudo relacionado. Então, teve um aumento, teve um acréscimo, tá? Então, quanto mais a gente depender menos, tá? De questões que são variáveis, né? E conseguir otimizar e diversificar, tá? A matriz elétrica e energética do Brasil, mais, né? Digamos assim, a gente vai ter uma eficiência energética, né, e que vai conseguir a gente também diminuir no nosso bolso, tá? O custo da energia. Olha só, agora no Educa Brasil Produzindo Conhecimento você sentiu. Não choveu, a tua energia ficou mais cara. Então, a temática de energias renováveis, gente, não é um modismo. Aqui no Educa Produzindo Conhecimento, porque nós produzimos conhecimento porque nós estamos debatendo. E você, telespectador, está refletindo, está pensando a respeito disso. E ao mesmo tempo você pensa assim, poxa, eu vou instalar aqui na minha casa os painéis solares. Isso é caro, mas ao longo do tempo, e a gente tem visto isso no Brasil, nos finais de semana a gente observa mais algumas questões. Nesse final de semana a gente observou um espaço em que se foi colocado uma pessoa que cria animais, e os animais precisam ficar com aquela luz acesa, é a produção em massa, né? A gente precisa ter essa produção, então a luz fica acesa, gastava um horror para manter os barracões com a luz acesa, colocou energia solar, claro que teve um investimento inicial, mas depois também vai ter um ganho ao longo do tempo. E eu achei muito interessante a fala com quem eu estava conversando que colocou esse galpão. Eu não estou pensando agora, professora Dinamara, na questão da energia renovável. É verdade, tivemos investimento, mas eu estou pensando na minha velhice. Na minha velhice, eu não vou conseguir trabalhar tanto e produzir tanto como eu produzo hoje. Então, lá na minha velhice, eu preciso. Algumas contas que são eternas precisam ser menores e uma delas é a energia. Então, eu coloquei a solar, agora é um investimento, tem um custo muito alto, mas eu pensei que depois, quando eu não estiver arrecadando tanto, eu não posso ter dívidas altas. Então, pensar em energias renováveis é pensar no presente, mas é um grande plantio para o futuro. Professor Daniel, o que mais podemos aprender de energias renováveis? Professora, é interessante essa temática, porque eu comecei minha fala, meu discurso, falando da questão da finitude dos nossos recursos naturais. Mas é óbvio também que existe também a questão econômica, né? Então, a questão da energia solar, por exemplo, ela vem num sentido de você tentar economizar também por conta dessas crises hídricas e em alguns lugares também que existe a questão da distribuição energética, né? Alguns lugares estão adotando tanto a energia eólica quanto o biogás e a biomassa, justamente por uma questão de custo, certo? E fazendas, por exemplo, no interior do Brasil, onde adotam fazendas solares, que eles chamam, né? Tem toda uma... É como se fosse um plantio mesmo é engraçado falar até o nome fazenda solar,
porque eu não peguei o sol e plantei, né? Mas eu pego as minhas placas e faço toda uma captação de energia ali para a questão econômica. E apesar da gente entender que o modelo, né, social, o modelo de produção capitalista faz com que exista o consumo, e a sociedade é baseada no consumo, querendo ou não, além da mudança de cultura que precisa haver, também tem a questão do benefício que isso pode causar, certo? Então, nesse sentido, as energias renováveis, ela tem esse papel da economia em certos setores econômicos da sociedade, né? Em locais onde a distribuição ainda não chegou, está chegando, mas que exige investimento público, muitos fazendeiros, muitas indústrias que ficam em locais que às vezes têm algum incentivo também da localidade, estão investindo na produção de energia justamente por uma questão de economia, não só do bem-estar, mas também a questão da economia. Então acaba convergindo a questão do útil ao agradável, né? Você tem elementos finitos e a adoção de outras formas de energia fica mais barato. Então a gente tem muito a ganhar com esse processo e também ter que mudar a forma com que nós pensamos. Porque muitas das vezes a pessoa, não, eu não vou me preocupar com o meio ambiente, não vou me preocupar, mas a ciência aponta isso e os periódicos e toda a comunidade científica vem falando sobre essa questão do aquecimento global. A cada ano, um X de temperatura, agora o professor pode até me corrigir, mas é 1 grau a cada 1 ano e meio, mais ou menos, que estima-se, né? Então, a gente precisa compreender essas questões da energia renovável como algo muito mais benéfico do que não benéfico, porque o ser humano é muito acostumado, não, tá assim, eu tô vivendo assim, vai ser sempre assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Mas não, a gente precisa entender os benefícios a curto prazo e a longo prazo também. Que bom, professor Daniel. Nós estamos no Educa Brasil produzindo conhecimento. Hoje os meus convidados, professor Edivaldo e professor Daniel, e estamos discutindo energias renováveis. O professor Daniel fez na fala dele uma das questões que eu quero trazer aqui para a nossa fala, para buscar de novo. Existe uma necessidade de mudança de cultura, de pensamento, né? De cultura, de pensamento, em que algumas regiões já mudaram. Veja, o professor Daniel colocou aqui muito claramente. A energia não está em todos os lugares do nosso país. Não vamos pensar e nos iludir que todas as casas têm energia solar. Não, tem uma questão econômica, mas nós também temos uma legislação no Brasil que é muito interessante, que diz assim, por exemplo, se você mora em áreas longes, mas está chegando a energia elétrica, só que a sua área é considerada rural. Se a sua área rural não tiver um alqueire, for menor que um alqueire, professor Daniel, você não tem direito à energia elétrica. Então, vamos pensar. Nós temos uma política nacional que se você tem um lugar, né, uma área rural que é menor que um alqueire, você não tem direito à energia elétrica. Poxa, já é incongruente, porque se ele não tem condições de ter um alqueire é porque ele não teve condições de comprar, então ele também merece energia elétrica. O que vai acontecer com essa pessoa que mora numa área rural que não tem energia elétrica? Ele tem uma possibilidade antiética, que é fazer um gato no vizinho. Antiética, é errado, e ele pode ir preso por isso. É errado. Ou ele ainda vai por uma questão de cultura que nós temos, que ele compra um motor a energia, né? E vai colocar lá diesel nesse motor e vai produzir energia. Isso é cultural. E o que nós deveríamos pensar nesse momento e temos que disseminar? Porque coisa errada ele não pode fazer, que é fazer o gato lá no vizinho. O que ele tem que pensar? Poxa, não chega na minha localidade rural, no meu espaço rural a energia, eu vou promover o quê? A energia solar. Você compra hoje na internet, né? A internet vasta, ou em espaços que se vendem questão de energia, as lâmpadas solares. Você coloca a plaquinha lá no sol, mas você não vai ter a energia a noite inteira, mas você vai ter 8, 10 horas aquela placa te fornecendo energia. Então, realmente, professora Daniel,
eu reafirmo o que você falou, dando esse exemplo, que é uma mudança de política nossa e uma mudança política, porque os governantes têm que pensar na democratização da energia renovável, mas também temos que ter uma mudança de cultura do povo. Então, em vez de eu ir para produzir energia a partir do petróleo, por que não produzir energia a partir de uma placa solar? Professor Edivaldo, o que mais podemos aprender a partir da temática energias renováveis? Então vamos lá, né? E pensando muito, né, no que está acontecendo hoje, questão mundial, nós temos então que no Brasil, né, nós temos essa crescente de se trabalhar com energia renovável, né? Nós temos toda uma capacidade de incidência solar. Agora a gente pega a questão lá da Europa, tá? A gente pensar em nível mundial, eles utilizam 27%, tá? Da energia que é gerada no mundo é a partir de gás natural. Quem são os maiores produtores de gás natural do mundo? Tá? Rússia, Estados Unidos, tá? Arábia, Iraque, tem, né, de petróleo também. E eles tiveram todo um processo, né, da redução e aumento de custos lá. Então eles não estão podendo também utilizar a mesma quantidade que eles utilizavam lá do gás natural, porque encareceu, porque ficou mais difícil. Então, né, são tempos assim também que promovem, né, a gente voltar mais para a área de energias renováveis. A Europa em si, tá, a Ásia, eles trabalham muito com isso. Tá? Eles têm muito, já está muito mais desenvolvido, né, do que aqui na região do Brasil, toda essa utilização. Tá? Inclusive, eles têm uma tecnologia que nós estamos somente com uma aqui no Brasil, que já é utilizada em outros países, que é a energia de maré motriz, tá? Ou oceânica. Porque, pensa assim, o Brasil hoje, ele tem, né, olha o litoral que o Brasil tem, né? O que poderia ser, digamos assim, né, utilizado. É claro que tem toda uma questão ambiental, nós temos a questão lá de turismo, tá? Regiões que não vão poder ser utilizadas, mas mesmo assim, né, se a gente tirar essa porcentagem que é de turismo e ambiental, a gente conseguisse utilizar, né, esses sistemas de maré motriz, a gente conseguiria aí, basicamente, né, 10 terawatts, né, de produção de energia de maré motriz, que é pouquíssimo, né, digamos assim, até pesquisado aqui no Brasil. Tá? Estamos ainda utilizando e engatinhando, né, sobre esse sistema. Então, essa é uma das energias. Claro que nós temos aí no Brasil e no mundo, né, diversos modelos. Temos a geotérmica, tá? Nós temos, né, os biocombustíveis. Aqui no Brasil é excelente, nós temos o nosso etanol, tá? E aí que são um dos combustíveis aí utilizados, né, e que é referência, que é um combustível que vem de fontes, né, digamos assim, né, de produção aqui no Brasil mesmo, tá? Então é extraído, foi todo um processo. Então tudo isso aí viabiliza, né, e aumenta, né, a capacidade do Brasil, né, de se destacar, né, perante ainda mais no mundo sobre a questão de energias renováveis, certo? A questão, né, de fazendas solares, muitos fazendeiros, né, ou até mesmo é incentivado, né, e tem incentivos do governo, hoje está tendo incentivos do governo, já é programa já mais antigo, que foi agora disseminado, até o porquê. Está mais barato colocar, né, esse painel fotovoltaico, posso dar alguns dados para vocês depois, né, quanto que está basicamente, né, você pode ir numa família tradicional, eles gastam mensalmente, claro que tem variações região sul, nordeste, sul, sudeste, né, mas basicamente 150 a 260, né, quilowatts por mês, tá? É uma família tradicional gasta, tá, de energia, tá, elétrica. E para você manter isso aí, instalar painéis solares, é claro, procure sempre, né, empresas especializadas. Hoje nós temos aí diversas, né, empresas voltadas a esse sistema, tá, que vão viabilizar todo esse processo para você, né? Ah, mas fica mais barato lá no Zé da Esquina, mas talvez no Zé da Esquina você vai estar colocando lá um investimento de 10, 15 mil reais, né, e não vai ter o aproveitamento que você vai ter numa empresa, né, que você vai pagar um pouquinho mais. Por quê? Painel solar, você faz manutenção basicamente 10, 15 anos. Você vai fazer uma manutenção no painel solar. Você vai gastar 20 mil reais, 25 mil reais. Só que pensa assim, quanto você está gastando por mês aí de energia? Ah, eu gasto 200 reais, 250 reais. Hoje está dando aí, porque a tarifa aí está, cada 100 kW, nós estamos na bandeira vermelha, então está mais de 6 reais aí, tá? Por 100 kW. Então,
está gastando mais ou menos uma família tradicional de 200 a 250 reais, tá? Dependendo do tamanho da sua casa, é claro, inclusive, né, e os eletrodomésticos que você tem. Mas essa é a fatura, tá? Desde do mínimo ali de 70, pode chegar ali numa família de 5 pessoas, 200, 250 reais, certo? Com isso, você pensando em anual, você, estou gastando então 3 mil reais anual, 4 mil reais anual. Em 15 anos, tá? Você já pagou aquele teu investimento, né? E, inclusive, né, dependendo dos painéis, a qualidade e a tua incidência solar da cidade onde você está, né, em questões aí de 7 a 8 anos, você está retornando o investimento que você fez. Tá? Professor Edivaldo, pegando esse gancho, instalei meu painel solar. Primeiro, gente, a gente tem que ter muito claro que a questão de energia renováveis e com os painéis solares, que o professor Edivaldo aqui e o professor Daniel falou que existem várias outras possibilidades. A gente foca, né, no painel solar, né, mas existem infinidades aí já de pesquisas acompanhando. A gente está vendo aí com o avanço e essa necessidade de discutir energias renováveis. Mas, por exemplo, estou no sul do país. Eu tenho um dia que não tem sol, vou ficar sem energia na minha casa? É esse pensamento que nós devemos ter? Essa é uma situação. E uma outra situação é, você começa a produzir energia solar, você sabia que você pode vender, inclusive, energia para as revendedoras de energia? Isso é verdade, professores? E a primeira situação também que algumas pessoas têm medo. Então, a questão aí é uma questão de viabilidade, certo? E quando a gente vai estudar engenharia, quando a gente vai pegar as matérias de engenharia, quando eu digo matéria, eu digo, né, globalmente, e vai estudar a viabilidade técnico-econômica, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração com relação à energia renovável é se há viabilidade técnica, certo? Porque a gente acha, né, só painel solar, mas também tem a questão eólica. Tem muitas empresas que utilizam pequenas centrais eólicas, né? Tem também um incentivo do governo e tem algumas regiões que são ricas nas pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs também. E toda vez que a gente vai fazer um estudo para a questão da energia, a gente precisa entender em que contexto aquele local está inserido, né? Por conta justamente a ausência de sol. Em Curitiba, por exemplo, que é uma cidade que tem poucos dias muito ensolarados, existe a energia solar? Existe, mas não é tão bom quanto uma região que é muito ensolarada como o Nordeste. Então, vamos estudar aqui a região, vamos entender aqui a geografia, quais são o que nós temos aqui à disposição para que haja essa geração de energia. Então, quando a gente fala de energia renovável, uma das variáveis que a gente tem que levar em consideração é a viabilidade. Professor Edivaldo está aí com vontade de falar, está me olhando, então está com vontade de falar. Exatamente, né? Basicamente é isso, né? Que, como eu falava anteriormente, é muito da questão da gente ter a viabilidade, tá? Aqui em Curitiba, hoje, né, nós temos uma incidência menor do que o Nordeste, com certeza, tá? Mas, né, o de sol a pico, digamos assim, né, ou então a incidência solar, e os painéis fotovoltaicos, claro, quanto maior, né, a incidência solar, maior, né, a produção de energia, tem todo esse trabalho, mas, né, por isso nós temos também nas nossas baterias. Então, se ficar lá 4 dias, né, nublado, né, mas mesmo assim, né, você tem uma incidência solar menor, você vai ter produção na tua casa, né, da mesma quantidade, você não vai ficar sem energia, tá? Inclusive, né, acontece isso no Nordeste, quando você tem uma maior incidência, você produz mais, né, do que é necessário para sua casa, você pode, né, vender, né, para a companhia de eletricidade ou descontar em outro, né, imóvel que você tem. A Anatel disponibiliza essa oportunidade. Então eu tenho 2, 3 imóveis, 4 imóveis em diferentes regiões, eu posso descontar na conta de energia daquela região, ou então quilowatt, você pode fazer essa troca, tá? É possível sim, e digamos assim, a gente fala sempre muito em energia solar, por quê? Porque é o mais empresas, né, digamos assim, de pequeno porte, e as famílias estão conseguindo, digamos assim, né, instalar nas suas casas hoje. Mas existem muitos incentivos, inclusive, né, para grandes indústrias, para que eles façam os parques solares, ou então, né, para grandes fazendeiros, né, para sistemas aí de arrefecimento, ou então
né, de irrigação para se produzir e colocar desde parque eólico a parque solar, aquele pedaço lá que está desmatado, tá, que foi desmatado, em vez de, já que você precisa de uma incidência solar, você coloca lá a fazenda solar e produz lá para energia, para fazer irrigação lá para sua fazenda. Tá? Existe esse estudo, existe esse trabalho, existe esse incentivo, né? Você diminuir a produção, né, em grandes indústrias, a utilização do gás para se colocar, então, biocombustíveis, né, bagaço de cana-de-açúcar, todo esse trabalho no intuito, né, de se utilizar o que a gente tem na nossa região. Então, se a nossa região aqui é um grande produtor de cana-de-açúcar ou de etanol, né, e sobra bastante bagaço de cana-de-açúcar, se essas empresas aqui ao redor, em vez de utilizar carvão, que utilizem desse composto, né, que estão aqui nas proximidades, para a gente conseguir ter um maior aproveitamento, maior eficiência e um menor custo, potencializando ainda mais, né, o valor de mercado que a gente tem. Muito obrigada, professor Edivaldo e professor Daniel. O que a gente está vendo quando se trata de energias renováveis? Não tem, tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Tem que ser esse estudo de viabilidade mesmo, como essa região, mas sempre pensando no futuro. Nós temos aí as novas gerações, né, os filhos do professor Daniel, do professor Edivaldo, os netos, que vão usufruir, vão continuar vivendo nesse planeta. Mas como eles viverão? Os professores lembraram aqui dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que o nosso país é signatário. Você pensa assim, mas eu não fiz assinatura em nada, eu não faço parte disso. Você é cidadão brasileiro, o seu país fez adesão. Por isso que você é impactado em várias ações no cotidiano. Você está no Educa Brasil produzindo conhecimento. O Educa Brasil é um programa que faz parte da grade de transmissão da TV Profissão. O nosso foco é disseminar o processo educacional e mostrar que a partir da educação, da ciência, nós podemos transformar as nossas vidas, a forma que vivemos, a cultura que nós temos e mudar também o nosso micromundo, essa família ou a comunidade em que fazemos parte. Eu sempre peço licença para entrar na sua vida e ajudar na sua transformação. Hoje os meus convidados, professor Edivaldo e professor Daniel, e nós estamos discutindo energias renováveis. E agora estamos caminhando para o momento final. Pois é, uma conversa boa baseada em fatos, em evidências, na ciência, acaba logo. E nós vamos entrar no momento glossário. O momento glossário, só lembrando, é aquele termo rápido, como se você abrisse o dicionário e tem lá um conceito X. E esses dois grandes profissionais que estão aqui vão agora entrar no momento glossário. Professor Daniel, você está no Educa Brasil e no momento glossário, qual é o conceito que devemos guardar? Acho que energia é a palavra que define, ainda mais como físico, energia é aquela quantidade física relacionada a movimento. Então, a palavra-chave aí do professor Daniel é energia. Eu vou até reprisar. Professor Daniel, professor doutor Daniel Tedesco, você está no Educa Brasil e no momento glossário, qual é a sua palavra mesmo? A definição de energia? Energia é a quantidade física que é responsável pelo movimento. Através de energia e trabalho tem uma relação, né, de movimento. Então, toda vez que eu tenho essa quantidade de energia, ela está relacionada quando eu exijo a um movimento inerente àquela energia situacional, seja ela eletromagnética, termodinâmica, enfim. Isso mesmo. Então, o professor Daniel acabou de nos ensinar aqui no Momento Glossário que energia não é só a questão da energia elétrica, né, professor Daniel? Maravilha! Agora, professor Edivaldo, você está no Educa Brasil, no Momento Glossário. Qual é a sua palavra, o seu conceito? Eu acredito que do que nós abordamos hoje, né, a gente pode falar um pouco de consciência energética. Tá? A consciência energética nada mais é, tá, do que você fazer um consumo consciente, né, da energia ao seu redor. Tá? E da energia, não só a energia elétrica, né, mas a energia, né, que é propícia ao redor. Então, eu vou tomar um banho, tá? Então, tomo um banho, né, não tão longo, não tão demorado, tá? Saí, apaguei a luz, eu não estou utilizando, certo? Inclusive, né, pensando em energia com os nossos combustíveis também, tá?
tá? Então, se eu vou lá sair no mercado que fica na outra esquina de casa, tá? Ah, não, vou sair de carro? Não, pega ou vai de a pé, vai de bicicleta, né? Então, para você ter essa consciência energética, por quê? Toda essa questão, né, principalmente das fontes não renováveis, elas vão acabar um momento, elas são poluentes, elas aumentam a nossa temperatura, elas têm impacto ambiental, tá? E podem causar futuramente, tá? Diversas outras, né, digamos assim, problemas que vão nos acarretar, digamos assim, num mal maior para a sociedade. Então, tenha uma tua consciência energética, tá? Viabilize aí, troque, né, de lâmpadas halogêneas de LED, tá? Tente utilizar mais bicicleta, tente utilizar, né, mais formas de energias renováveis na sua casa, né, e incentivar para que você consiga também, né, um futuro melhor, né, para a população. Bom, o professor Edivaldo aí fez um momento glossário extenso, mas também necessário, né? Consciência energética. Hoje nós temos dois conceitos, o conceito de energia e de consciência energética. Você está no Educa Brasil produzindo conhecimento. Agora, os meus convidados que compartilharam, democratizaram as suas pesquisas, o seu conhecimento, vão fazer a saudação final. Eu sei, é aquele momento, o professor Daniel e o professor Edivaldo precisam se despedir nesse momento. Professor Daniel, por favor, a sua saudação final. Obrigado, professora Dinamara. Talvez a melhor palavra para esse momento seja conscientização, como o professor demonstrou, porque a questão energética é uma questão muito sensível. E para que haja um convívio melhor, para que haja um futuro melhor, tanto para nós quanto para os nossos filhos, netos, exige uma mudança de postura, uma mudança de costume, entender que isso aqui não é finito, entender também que eu vou usufruir de todos esses benefícios. Se eu usufruir demais, as pessoas vão ficar sem no futuro. Então, o que fica para hoje aqui é a conscientização para que haja uma redução desse uso. Use bicicleta, né, ande a pé, e tenha ideia que isso aqui não é seu, nosso mundo não é nosso, o nosso mundo é de todos, e essa consciência global com o ser humano que está à nossa volta. Muito bem, obrigada, muito obrigada, professor Daniel, por participar do Educa Brasil. E agora eu vou escutar o professor Edivaldo, que vai fazer a sua saudação final. Professor Edivaldo, por favor. Primeiramente, né, agradecer essa participação, foi muito bacana a nossa conversa hoje. E a minha finalização, eu queria fazer um convite para você que está assistindo, tá? Vá pesquisar, né, vá estudar, vá se aprofundar nesse sistema, né, de energia fotovoltaica. Talvez você, né, que esteja escutando hoje, né, talvez seja o trabalho, né, ou então o que você vai fazer no restante da sua vida. E existe um mercado enorme, conforme eu falei no começo, tá? Que ainda nós estamos ainda em desenvolvimento aqui no Brasil, está cada dia crescendo ainda mais, tá? Que sobre a questão de estudo de eficiência energética e das fontes de energia renovável, tá? A substituição, né, das fontes de energias não renováveis pelas renováveis e até onde está chegando aquela energia, desde a questão, né, ambiental, então grandes praias ou ambientes, né, que a gente não se chega a questão, né, de energia elétrica, que se é utilizada energia solar, energia eólica, mas também, né, de pesquisa para grandes indústrias, né, que são incentivadas pelo Brasil. Então, se você que está aí, né, estão ainda pensando e tem, né, o interesse de estudar, vá, pesquise e se profissionalize nessa área. Bom, vamos lá, você que está no Educa Brasil. Vou fazer uma coisa, os dois professores são dois professores universitários, né? O professor Daniel trabalhando aí em vários cursos, envolvendo muito com a física, debatendo temáticas da física, física médica, né? A questão da física presente, porque a física é transversal, né, professor Daniel? O professor Edivaldo discutindo energias renováveis, mas também o professor Edivaldo, ele tem um programa de rádio que chama Meia Hora de Qualidade, né, professor Edivaldo? Então eu convido vocês a sintonizar aí e procurar no Facebook, no Facebook acontece o seu programa de rádio, né? O programa Meia Hora de Qualidade. O Educa Brasil é assim, são professores que vêm aqui democratizar o conhecimento, porque juntos
produzimos conhecimento, né? Nós estamos aqui com esta intenção. Não é uma aula. O professor Edivaldo, como o professor Daniel, deram dicas aí para o seu mercado profissional. O Educa Brasil te aguarda na próxima semana. Nos encontramos. Tchau, tchau.